Boa tarde. Recapitulando o que a gente viu na aula passada. O DIC só tem duas fontes de variação. Então, o que a gente faz na análise de variância é quebrar, dividir a variação total, a variância total, nessas fontes, nas causas de variação que nós reconhecemos naquele modelo. Como é que nós fazemos isso? O modelo é aditivo. Ao ser aditivo, nós separamos, somamos ou subtraímos para encontrar os componentes. A variância por si só não é aditiva, mas a variância é composta por uma soma de quadrados de desvios em relação à média, uma soma de quadrados, e um grau de liberdade. Soma de quadrados dividido por grau de liberdade. Os dois são aditivos. Então, o que é que nós fazemos? Pegamos a variação total, certo? E dividimos sua soma de quadrados e seu grau de liberdade para encontrar a soma de quadrados e grau de liberdade de cada componente. Ao encontrar os componentes, nós temos também o quadrado médio, que é a variância de cada componente. E assim podemos comparar a variância, o quadrado médio, devido aos tratamentos, devido às causas que nós queremos entender, com aquela que aconteceria independentemente dessas causas, ou seja, o acaso. Se a variação devido aos tratamentos, se a variância devido aos tratamentos for suficientemente maior que aquela do acaso, para o acaso não ser uma boa explicação, nós consideramos que não é devido ao acaso. Ou seja, quando o F, que é a razão entre variância de tratamento e variância do acaso, é muito grande, a chance daquele valor ser encontrado somente devido ao acaso é muito pequena. E se não é devido ao acaso, ou se tem pouca chance de ser devido ao acaso, nós assumimos que é devido ao tratamento. Comecei agora. Boa tarde. Tá ok? Nesse caso, desse experimento, que quem não estava aqui na terça-feira tem na gravação da aula de terça-feira, nós temos um F calculado em 24,61. Ou seja, a variação devido aos tratamentos é perto de 25 vezes maior do que aquela que aconteceria se não houvesse tratamento nenhum, também conhecido como variação do acaso, resíduo ou erro. Ok até aqui? Esse valor, considerando um experimento com 6 graus de liberdade do resíduo, 6 graus de liberdade de tratamento e 28 graus de liberdade do resíduo, vai acontecer somente devido ao acaso cerca de 6 vezes em 10 elevado a menos 10. Ou seja, nós teríamos que fazer o experimento 10 elevado a 10 vezes, ou 1 com 10 zeros depois, o que dá milhar, milhão, bilhão, 10 bilhões de vezes, para em 6 encontrar um F de 24,61 somente devido ao acaso. Qual é a conclusão lógica disso? Nós devemos acreditar que a diferença entre os tratamentos é devido ao acaso ou devido aos tratamentos? É tão pouco provável de ser devido ao acaso que nós podemos assumir, sem muito medo de errar, que não é devido ao acaso. Nós temos 7 tratamentos nesse caso e sabemos que algum deles está causando variação. Nós sabemos qual? Não. Se fossem 2, nós saberíamos, porque um era diferente do outro. Mas com 3 ou mais tratamentos, nós não sabemos. Por quê? Podem ser os 3 diferentes. Pode ser o maior diferente dos 2 menores, que não são diferentes entre si. Pode ser os 2 maiores diferentes do menor. Ou pode ser esses 2 diferentes e o do meio não é diferente de ninguém. Nem é diferente do maior, nem é diferente do menor.
Com mais do que 3 tratamentos, o número de alternativas vai aumentando. Então, o F não resolve, não é conclusivo com mais do que 3 tratamentos. O que é que nós podemos fazer? Aplicar um teste de comparação de médias. O único caminho é o teste de comparação de médias? Não. Se fossem, por exemplo, doses de nutriente, a gente teria que fazer uma regressão. Se fossem tratamentos que tivessem uma estrutura lógica, poderíamos fazer até 6 contrastes ortogonais, comparando em grupos de 2. 6 contrastes, porque nós temos 6 graus de liberdade. O caminho mais comum atualmente é um teste de comparação de médias. Sendo o Tukey um dos mais confiáveis e mais comumente utilizados. O Tukey, como todos os testes de comparação de médias, se baseia em encontrar uma diferença entre tratamentos, entre média de tratamentos, que seja pouco provável de ser devido ao acaso. Uma diferença mínima significativa. Ou seja, a menor diferença que tem alfa, 5% nesse caso, de chance. Ou a maior diferença, na verdade, que tem alfa de chance de acontecer somente devido ao acaso. O que quer dizer isso? Se a diferença for menor do que delta, tem mais do que 5% de chance de ser devido ao acaso. Por quê? Quanto mais extremos os valores, menos prováveis de acontecer, menos frequentes eles serão. Está fazendo sentido? Quanto menos extremos, mais provável. Se eu encontrar uma pessoa de 2 metros, quando abrir a porta, é muito menos provável do que encontrar uma pessoa de 1,70 m. Não é isso? Então, esse delta, que é o nome utilizado para o Tukey, cada um deles criou um nome diferente, mas todos eles seguem a mesma lógica, é a maior diferença que eu espero encontrar somente devido ao acaso. Assim, se a diferença entre 2 tratamentos for maior do que delta, você deve esperar que seja devido ao acaso ou seja devido aos tratamentos realmente. O delta é a maior diferença que você tem, 5% nesse caso, de chance de acontecer devido ao acaso. Uma diferença maior do que delta vai acontecer mais ou menos do que 5% das vezes? Menos. Quanto mais extremo, menos provável. O delta é o valor que vai acontecer, é o maior valor que vai acontecer devido ao acaso 5% das vezes. 5% porque eu calculei o delta para 5%. 10%, 1%, 2,5%, o valor que você fosse utilizar para calcular o delta. A lógica está coerente? Então, o que é que a gente faz? Primeiro calcula o delta, que é com aquela belezura de fórmula ali. Eu estava crente que o cabo estava bom. Usa um valor de tabela, que é o quê? Que é baseado no nível de significância, certo? 5%, 10%, 1%, que vai dizer, o nível de significância vai dizer qual é a tabela que você usa. Tabela de 5, tabela de 10. O número de tratamentos, o T, nesse caso, 7. E o grau de liberdade do resíduo, nesse caso, 28, eu acho. 28. Se tiver direto na tabela que você está usando, resolvido, só vai pegar aquele valor. Se não tiver na tabela, você faz uma interpolação harmônica. Pega os valores acima e abaixo, nesse caso, 30
com mais graus de liberdade, 24 com menos, porque não tem 28 na tabela. E a diferença entre os graus de liberdade é proporcional à diferença entre os valores da tabela. Tá? Calcula, e nesse caso eu encontrei um Q de 4,49. Pega o Q, coloca na fórmula, multiplica pela raiz do quadrado médio do resíduo, divide pelo número de pela raiz das repetições, e o delta é 1,77. Ou seja, se a diferença entre duas médias for de até 1,77, inclusive, é uma diferença que irá acontecer devido ao acaso mais do que até 5% das vezes. Mais ou até 5% das vezes. Se a diferença for maior do que 1,77, deverá acontecer somente devido ao acaso menos do que 5% das vezes. Está coerente? O delta é um ponto de corte. Maior do que delta, menos do que 5%. Menor do que delta, mais do que 5%. Lembrando que o 5% aqui não é mágico, não é o 11º mandamento, é simplesmente o nível que foi adotado e o nível mais comum. Ok até aqui? Calculei o delta, o que é que eu faço? Organizo os tratamentos. Você já tem as médias, porque você já tem os totais em número de repetições. Já teve isso na terça-feira. Só é dividir o total do tratamento pelo número de repetições e vai dar as médias. Organiza as médias para facilitar a vida. Se você quisesse sair na ordem alfabética catando quem é quem, não teria problema nenhum. Só tem mais chance de fazer uma besteira. Por definição, o maior valor recebe a letra A, porque são os primeiros, né? Então, A. Nesse caso, o maior foi ureia. Qual é a diferença entre ureia e o segundo maior, frango? Esterco de frango. Repetindo a pergunta. Eu tenho a ureia com 8,89 e eu tenho o esterco de frango com 8,75. Qual é a diferença entre eles? Quanto a ureia produziu a mais do que o esterco de frango em média? (0,14). Em média de 5 repetições, a ureia produziu 0,14 toneladas por hectare, a mais do que as plantas adubadas com ureia produziram 0,14 toneladas a mais do que as plantas adubadas com esterco de frango. 0,14 é maior ou menor do que o delta? Menor. Então, embora nesse experimento em particular a ureia tenha produzido mais do que o frango, ou melhor, plantas adubadas com ureia tenham produzido mais do que plantas adubadas com esterco de frango, isso poderia acontecer somente devido ao acaso. Pode ser um efeito dessa amostra. Um outro experimento poderia encontrar um resultado diferente. Mais do que 5% das vezes. Tá ok até aqui? Então, se a ureia é A, qual a letra do esterco de frango? A. Porque não dá para dizer que eles são diferentes. Não dá para a gente afirmar com confiança que são diferentes. Veja que a afirmativa não é que são iguais. 8,89 não é igual a 8,75. Mas, em segunda vez que eu faço o experimento, pode ser que o esterco de frango produza mais do que a ureia. Porque a chance da diferença ser real é menor do que 5%. Tá ok até aqui? Comparei ureia com esterco de frango, vi que não são diferentes. O que é que eu faço agora? Continuo comparando a ureia até encontrar quem ela é diferente. Então agora a ureia com esterco bovino. Qual a diferença entre eles? 0,39.
Maior ou menor do que delta? Diferentes ou não diferentes? Não diferentes. Letra do esterco bovino. Continua com A. Não foi diferente, vai continuar com a letra. Vejam que toda a tabela diz lá embaixo, valores em uma mesma coluna seguidos por letras idênticas, não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Tucker. Então, enquanto a gente não encontrar diferença, vai deixar o A lá. Próxima, ureia com suíno. A diferença é de quanto? Finalmente encontraram lá no escrito em vermelho para vocês. 207. Maior ou menor do que delta? Então, eu tenho alguma confiança que ureia e esterco de frango têm resultados diferentes? A primeira resposta estava certa. Tem. Maior do que delta. Delta é o maior valor de diferença que vai acontecer 5% das vezes devido ao acaso. Como a diferença entre ureia e suíno é 2,07, que é maior do que 1,77, essa diferença tem menos do que 5% de chance de ser devido ao acaso. Então eu afirmo que o suíno, o esterco suíno, tem uma resposta diferente da adubação com ureia. Como é que eu mostro que são diferentes? Letras diferentes. A ureia era A, suína é B. Está fazendo sentido? Eu sei que ureia é diferente de suíno. Eu sei que frango não é diferente de ureia. Mas eu sei qual é a relação entre esterco de frango e suíno, porque eu não comparei ainda. Então agora eu comparo. Frango 8,75, suíno 6,82, isso vai dar alguma coisa que deve estar na minha próxima página. Isso. Próxima página. Frango menos suíno 1,93. 1,93 maior do que 1,77. Portanto, frango continua com A e suíno continua com B. Vou para o bovino. 1,68. Maior ou menor do que delta? Então, o bovino não é diferente do suíno. Correto? O bovino era A, o suíno é B. Como é que eu digo que bovino e suíno não são diferentes? Boto um A no suíno ou boto um B no bovino? Um B no bovino. Porque o que acontece se eu colocar um A no suíno? Ele deixa de ser diferente da ureia e do frango. Porque todo mundo que tem a mesma letra não difere. Então eu tenho que dizer que o bovino não é diferente de ureia e frango, mas também não é diferente do suíno, enquanto o suíno é diferente da ureia e frango. Então bovino A, B. Continua com o bovino, agora comparando o bovino com o caprino. A diferença é 2,05, maior que delta. O que é que eu faço? Mudo a letra de quem? Do caprino. Certo? E vai ficar agora com a próxima letra do alfabeto, C. Está fazendo sentido? E segue. Eu sei que o bovino é diferente, não é diferente do suíno. Eu sei que o bovino é diferente do caprino, mas não sei qual é a relação entre suíno e caprino. Comparo suíno e caprino agora. Suíno 6,82, caprino 6,45, diferença 0,37. Então, suíno
Nem é diferente do bovino, nem é diferente do caprino. Como é que a gente faz? Está com C no suíno. Passa a ser BC. E continua com ele. Com relação ao equino, a diferença é 1,72. Bateu na trave, mas 1,72 é menor do que 1,75. Então o equino é C ainda. Suíno sem adubo, diferença de 3,02, maior do que 1,78. Adubo é D. Caprino sem adubo, diferença maior do que delta. O caprino e o sem adubo já estavam com letras diferentes, vamos continuar com as letras diferentes. Equino sem adubo, diferença de 1,3, menor do que delta. Então o equino é CD. Então, ureia A, frango A, suíno AB, não, bovino AB, suíno BC, caprino C, equino CD, sem adubo D. E o que é que a gente faz agora? Apresenta na forma de tabela ou figura, conforme fique melhor para explicar. Vejam que as tabelas ou figura não são organizadas em função da média. Por que isso? Todo o tratamento, a gente já não viu que, por exemplo, o frango, o bovino e a ureia não são diferentes entre si? Então, para a produtividade, a gente encontrou isso. Encontrou o quê? Era ureia, frango, bovino. Mas se eles realmente não forem diferentes e pegar outra variável, altura da planta, será que vai dar necessariamente, de novo, ureia, frango e bovino? Não. A gente já sabe que eles têm efeito semelhante, então em outra variável pode ser frango, ureia, bovino. Se eu organizar por ordem numérica, o que é que vai acontecer com as diferentes figuras, por exemplo? Pode acontecer da ordem não ficar igual, né? Quem era a primeira para a matéria seca, a produção, não ser a primeira para a altura da planta. Isso facilita ou dificulta a vida do leitor? Dificulta, porque ele vai ter que ficar em cada tabela procurando ver quem é quem, né? Ao invés de simplesmente comparar o terceiro de toda a tabela, para ver o que é que está acontecendo, cada tabela ele vai ter que procurar ver o que aconteceu. Cada figura ele vai ter que procurar ver o que aconteceu. E isso dificulta a vida do leitor. Qual é a função de uma tabela ou uma figura? Qual é a função da comunicação científica? Você está fazendo um relatório para a empresa em que você trabalha, para convencer que usar essa técnica aqui, esse produto, é melhor para a produção. Qual é a função desse relatório? Explicar o porquê e justificar a escolha. Você quer facilitar a vida do gerente que vai decidir ou quer dificultar a vida dele? Você quer facilitar, para que ele entenda mais fácil. Porque na hora que ele está recebendo seu relatório, está recebendo dezenas de outros relatórios. Dos outros campos. Então, você quer que ele entenda mais rápido para poder tomar as decisões relativas ao seu problema. Faz sentido? Você quer facilitar a vida. Está fazendo um artigo científico. Você quer. O leitor tem outros 500 artigos que ele pode ler. Do resto do mundo. Você quer que ele olhe a primeira tabela, a segunda tabela, jogue fora e passe para outra? Ou quer que ele entenda o que está acontecendo ali? Então você quer facilitar a comunicação. Comunicação científica é antes de mais, e técnica, é antes de mais nada comunicação. Não é o trabalho, o artigo, o relatório, não acaba quando você publica ele, quando você entrega ele. Ele começa ali. O impacto dele vem depois dali.
publicar ou entregar o relatório de uma atividade de pesquisa na sua empresa é um meio, não é o fim. O fim é ser utilizado pela comunidade científica ou fornecer condições para a empresa tomar a decisão. Empresa podendo ser o agricultor individual, podendo ser, seja lá qual for, a sindicato, associação de produtores, a ONG que você está trabalhando. Para mim, tudo é empresa. CPF, CNPJ. Tranquilo, gente? Então, você quer facilitar. Você organiza da forma que vai ficar mais fácil de ler e entender o que você está querendo dizer. Esse mesmo ponto, o que é mais fácil de você entender? Um gráfico de 3 dimensões ou um gráfico de 2 dimensões? Sim, de 2. Então, para que pegar aquela porcaria daquela mania do Excel, de colocar aquela terceira dimensão, colocar aqueles sombreados, aqueles negócios, que não trazem nenhuma informação adicional? Só fazem dificultar a sua vida. Tem um gráfico 3D, porque você realmente, aquilo ali é tridimensional, beleza. Mas você deve utilizar os elementos gráficos mais simples que você puder utilizar sempre. Porque são os que vão comunicar melhor. Ok, gente? Então, o procedimento de análise manual, Excel, calculadora, Abaco. Você sabe o que é o Abaco, né? Contar na ponta dos dedos. É isso. Agora nós vamos ver como a análise é feita no SAIS. Lembrando que tem um vídeo também dessa análise feita continuamente. Dá uns 10 minutos. Já está disponível no Cigarro. Importou os dados, blá blá blá. Mesma coisa que fez para regressão, que fez para tendência central e variação. Agora vai no Tasks, Linear Models, modelos lineares, One Way ANOVA. One, way, caminho. ANOVA, ANAVA, análise de variância. Então, a análise de variância de um caminho. A análise de variância que só tem uma causa de variação conhecida. Também conhecida popularmente como DIC, delineamento inteiramente casualizado. Que é o único delineamento que tem uma única causa de variação conhecida. One-way significa que você vai ter mais N causas de variação. Então você usa ele no bloco, você usa ele num DIC com fatorial. Desde que você tenha 2 ou mais causas de variação, você vai para o N-way. Pode usar também o N-way para a nova, para um DIC simples. Aí o N fica igual a 1. Certo? Os dois caminhos são igualmente válidos. Selecionei o One-way. Qual arquivo que eu vou utilizar? Aula DIC. Qual é a variável dependente? Matéria seca da parte aérea. MSPA. E qual é a variável categórica? Tratamento. Porque eu escolhi o nome tratamento. Poderia usar adubação, qualquer outro nome que eu quisesse. Preferencialmente, ao invés de usar adubação, seria melhor usar adubacal. Tirando o cedilha e o tio, para não complicar a vida do SAIS. Tá? Mas as versões atuais aceitam a adubação sem maiores problemas. Na hora que eu selecionei, já foi automaticamente criando o código. Aí nós passamos. Primeiro definimos as variáveis, agora nós vamos para as opções. Qual é a diferença, já que ela falou no N-way? No N-way eu vou definir o modelo.
Então tem, além daquelas abas ali, Data, Options, Output and Information, tem uma aba Model, que não faz sentido no One Way, porque o modelo automaticamente só tem uma causa de variação. Então não tem modelo para definir. Eu não preciso mostrar como aquelas variáveis que eu indiquei se relacionam, porque só tem uma variável. Então toda variação vai ser devida àquilo ali ou ao acaso. Eu quero fazer um teste de homogeneidade e variância. Quero ver se ele está homocedástico. Teste Levene. Vou querer fazer Tukey com 5% de nível de significância. E quero ver os gráficos diagnósticos. Ou seja, quero ver como esses gráficos, como esses dados estão se comportando para ver se tem algum outlier, se está com a cara mais ou menos distribuição normal. E ele vai gerar esse código. Proc, procedure. Qual é o procedimento que o SAIS vai utilizar? GLM, General Linear Model, modelo linear generalizado. Qual é o arquivo de dados? Data, aula.dic, ou seja, o arquivo dic dentro da biblioteca aula. Gráficos, plots, só quero ver o diagnóstico. Classe, qual é a variável categórica? Tratamento. Model, matéria seca da parte aérea igual ao tratamento. Ah, mas cadê o resíduo? O resíduo não é definido no modelo. O resíduo é toda variação que não é devida ao modelo. Tá ok até aqui? Means, tratamento, as médias em função do tratamento. HOV test, Homogeneity of Variance test, teste de homogeneidade e variância. Levene e Welk. Gráficos, para esse teste não quero ver gráfico nenhum. Plots equal nome. LS means, least square means, médias do mínimo quadrado. Tratamento, ajuste, qual teste que eu quero utilizar? Tukey. PDIF, mostra a matriz de probabilidades de diferenças. Nesse caso vai ser uma matriz de 7 por 7, comparando todos os tratamentos. Alfa 5%, gráficos nenhum. Faça run e saia. Quit. Sempre lembrando, todo comando sai, ponto e vírgula no final. Se não colocar ponto e vírgula, ele fica doidinho e não faz porcaria nenhuma. Você não escreveu isso. Ele foi automaticamente escrito à medida que você foi fazendo as seleções. E se você estiver olhando a tela e fazendo as seleções, na hora que você marca ou desmarca alguma coisa, ele já vai modificando o código. Essa é a saída. Esse é um outro conjunto de dados, tá? Nesse caso, nós temos 13 tratamentos, que são 13 inoculantes, com 3 repetições. Aí tem a listazinha dos tratamentos e nenhuma parcela perdida. Tem 13 tratamentos, 3 repetições, 39 pontos. Deveria ter 39 pontos e tem 39 pontos. Por que o SAIS coloca isso? Porque às vezes você descobre que errou algum dado lá e não apareceu o que era para aparecer. Ou você está fazendo para outra pessoa. Ou você quer se lembrar daqui a alguns meses do que é que fez. Então aparece a listagem. Primeira coisa que o SAIS sempre vai fazer é o modelo. Modelos são todas as causas de variação juntas. No caso do DIC, só tem uma causa de variação. Então o modelo vai ser igual ao tratamento. No caso do DIC. O que nós vamos ver a partir da sexta-feira da semana que vem já é diferente. Por falar, lembrar disso, dia 28 é atividade normal. Certo? Para vocês, essa atividade normal é a entrega dos trabalhos, dos 2 trabalhos, cada um valendo uma presença na aula. Tá?
Só para lembrar a todos. Então, o modelo tem 12 graus de liberdade, por quê? Tem 13 tratamentos, portanto, 12 graus de liberdade. E 26 para o resíduo, com um F de 0,86 e 59 PR, a probabilidade do teste F, 0,5908. Ou seja, se eu fizer esse experimento 100 vezes, em 59, isso vai acontecer somente devido ao acaso. Eu devo considerar que há uma diferença real entre os tratamentos ou não? Menor do que o quê? O que é ser... É maior do que 5%. É quase 60%. Ou seja, é muito maior a chance de ser devido ao acaso do que a gente normalmente está disposto a aceitar. Na realidade, se você jogar cara ou coroa, tem mais chance de acertar todas as caras e coroas do que de acontecer esse F devido ao acaso. Além de estar escrito. Tá ok, gente? Você quer um PR baixo. Você quer no sentido de você espera encontrar uma chance baixa de ser devido ao acaso, porque significa que se tem uma chance baixa de ser devido ao acaso, quer dizer que tem uma chance alta de não ser devido ao acaso. Está fazendo sentido? E em seguida diz quanto o modelo explica. O modelo explica 28% do que aconteceu. Ou seja, os tratamentos explicam 28% da variação total do experimento. O resto é o acaso. O CV foi 36%. A média geral, 2,79. E a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, 0,999374. Esses dois números não têm muita importância, não. Nós temos dois caminhos diferentes para análise de variância, erros tipo 1 e tipo 3. Costumamos utilizar o tipo 3. De um modo geral, em quase todos os cenários, esses dois vão ser iguais. Se vocês observarem esses dados, vocês vão ver que tem, olhando aquele gráfico do meio de cima, o que é esse gráfico? O que indica prováveis outliers. Vocês lembram que eu falei lá no início que na distribuição normal 95% dos pontos vão estar na faixa de 0, de média mais ou menos 2 desvios. Essa linha, essas duas linhas, são mais 2 desvios e menos 2 desvios em relação à média. Nós temos alguns pontos, 3 pontos, que estão fora dessa faixa. Um que está marcado ali em amarelo, está bem fora da faixa. Então ele está com uma cara muito grande de ser provavelmente um outlier. O que é que você deveria fazer? Se você passar o seu cursor do mouse em cima dele,
com um pouquinho de paciência, porque às vezes não aparece logo, você fica tendo que mexer um pouquinho, vai indicar quem ele é. Qual o valor, o número na ordem. Aí você vai lá no Excel, vê quem é e examina seus dados para ver se você não errou a digitação ou alguma coisa desse tipo. Se não foi nada disso, você elimina ele, salva o Excel, importa novamente, ou seja, sobe o Excel para o size, importa do formato Excel no size para o formato size e reanalisa. Só que agora, em vez de você ter os 39 pontos, ele vai ler 39 e utilizar 38, porque tem um ponto faltando. Tá? Não fiz isso aqui, só é para vocês saberem que... E o que você vai usar para comparar a distribuição normal é esse aqui. Essa linha é a distribuição normal teórica para esses dados, com base no que aconteceu, e aqui são os reais. Então dá para ver também que é meio feiosa. Ok? O teste de Levene é basicamente uma nova, um teste F, feito com os resíduos de cada tratamento. Tanto é que o Levene só aparece no One Way. Só é uma opção para fazer no One Way, porque nos outros não tem como separar. Porque tem mais de uma fonte. Tá? Então, o que aconteceu aqui? O Levene indicou que tem 3%, 3,5% de chance apenas desse F dos desvios ser devido ao acaso. Ou seja, a variação do acaso entre os tratamentos é maior do que a gente esperaria encontrar somente devido ao acaso. O que isso quer dizer? Não tem homoceidade. Junta esse resultado com aquele ponto fora da faixa, aquele outlier que a gente viu, indica que provavelmente esses dados têm um outlier, aquele valor realmente é um outlier, que está causando variação entre os acasos e com isso está ferindo uma das definições do DIC, que é homoceidade. Tá ok até aqui? O que é que você deveria fazer? Volta lá, elimina aquele ponto e reanalisa. Depois disso, tem as médias. Cada tratamento, sua média e seu desvio padrão. Que você já pode utilizar depois para fazer o gráfico. Essas médias recebem números. Que números são esses? Simplesmente um número indicando o tratamento, baseado na ordem alfabética dos tratamentos. Não é uma ordem qualquer. A ordem simplesmente pega, organiza em ordem alfabética e coloca. De 1 a 13. E embaixo tem a matriz que indica as probabilidades da diferença entre dois tratamentos quaisquer acontecerem somente devido ao acaso, de acordo com o teste de Tukey. Nesse caso, obviamente, todas as probabilidades são superiores a 5%. Porque os dados não tiveram diferença significativa. Tá? Uma diferença não é significativa pelo teste F, você não vai encontrar diferença significativa pelo teste de Tukey. Faz sentido? Como é que a gente faria? Organiza os dados em ordem decrescente. O maior foi o 3, CSP21DA. Depois o 2, CSJ, etc. Organizou eles em ordem decrescente. Você vai sair comparando da mesma forma que a gente fez com o delta. Só que agora eu só preciso olhar naquela combinação linha-coluna qual a chance daquela diferença ter sido devido ao acaso. Ou seja, eu não vou comparar com delta mais.
Me diz um tratamento, por favor, de 1 a 13. 8. 8, 5. Coluna 5, linha 8. 1. A chance da diferença entre os tratamentos 5 e 8, 5 contiene e 8 TA1, P9 e 2A, ser devido ao acaso, é 100%. Tanto faz olhar coluna 5, linha 8, quanto coluna 8, linha 5. Isso é uma matriz espelhada. E a diagonal de topo esquerda para fundo direita é 0, é em branco, porque está comparando 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, comparando ele com ele mesmo. A lógica do como fazer é igual à lógica do Tuca e manual. Organiza, vai comparando, quando encontrar uma diferença, volta para o imediatamente abaixo do que você estava fazendo. E recomeça. A diferença é que agora você já sabe qual é a chance exata daquela diferença ter sido devido ao acaso. Não está simplesmente mais comparando com delta, sim ou não. Significativo ou não significativo. Tá ok, gente? E, com isso, fecha como é que faz a análise pelo 6. Dúvidas? Lembrando, vocês têm 2 trabalhos já disponíveis desde a semana passada. Um de análise, outro de interpretação. A entrega do trabalho em branco não vale presença. Tá? Vocês têm que entregar tendo tentado fazer alguma coisa. Esses trabalhos juntos vão fazer a presença da terça-feira que vem. Então, vocês têm a terça-feira livre para fazer os trabalhos, além de todos os outros dias, até o dia da entrega. Primeira VA, 3 pessoas fizeram trabalhos. E isso custa ponto na prova. Certo? A segunda VA tem 3 pontos. A nota máxima da prova no dia é 7. Se fizer 10, é 7. Os outros 3 pontos são os 6 trabalhos da segunda VA. 2 trabalhos de DIC, 2 trabalhos de alinhamento em blocos e 2 trabalhos de fatorial. A decisão é de vocês. Quem não quiser fazer os trabalhos tem toda a liberdade de não fazer. Agora sabe que a nota máxima é 7. Tá? Esses pontos fazem falta. Hã? E dessa vez ainda faz mais falta do que da outra, porque tem um ponto a mais envolvido. Terceira VA não tem trabalhos, mas é todo o assunto. Final não tem trabalhos, mas é todo o assunto. Ok? Dúvidas, comentários, esclarecimentos? Nada? Então, como eu sei que quem não está aqui é Giovana,